Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Pode Papo Enfermagem Integral. Estou em Cabo Frio, cidade maravilhosa, interior do Rio de Janeiro. E hoje eu tenho o maior prazer de ter aqui comigo para bater um papo uma outra grande amiga, mas não é uma outra, é uma grande amiga, querida enfermeira Terli Faria, aqui na minha frente. Meu bem, que bom. Foi essa mulher que me apresentou as práticas integrativas e, de certa forma, ela que colocou assim aquela vontadezinha na minha boca, no meu coração, de empreender na enfermagem. Depois a Ah, gente vai falar sobre olha que isso. responsabilidade, Que hein? Olha. responsabilidade. Infelizmente, a Vivi hoje está de plantão, não pôde estar aqui. A gente tem, né, as nossas agendas a cumprir. Mas próximo podcast vai ser a Loura, que vai estar aqui, com certeza. Ela queria muito estar aqui hoje, Com Terli, que a gente certeza. sabe que a história, né, a nossa história de começo, nosso Foi empreendedorismo, bem junto, foi é. nossa É, história, é. né? E você tem faz É. muito, tem tudo a ver, tem uma parcela de responsabilidade muito grande dentro desse contexto, tá? Fique à vontade, o Pode Papo é seu, pode se apresentar para os nossos telespectadores Ah, e maravilha. vamos bater um papo bem legal. Que legal, que legal. Fico muito feliz, né? A gente começou a trabalhar junto no projeto em 2020, né? E eu fico muito contente porque a Geandra, né, no período, né, a Geandra era coordenadora de enfermagem do município de Cabo Frio, né? E aí eu lembro que eu já estava, né, com uma vontade muito grande, eu sou enfermeira de formação, né, e tinha feito já uma pós-graduação em naturopatia e já estava fazendo a pós-graduação em ozônio. E aí a gente levou essa proposta para o município de atender, cuidar de quem cuida. Na época, a Kátia Marins estava envolvida nesse processo, a Geandra também. Eu já tinha levado esse projeto também para o Calu, também no município. E aí eu lembro que foi uma junção de forças e realmente da gente querer trazer um novo tipo de atendimento, né, para os profissionais, né, trazendo um diferencial, um acolhimento, um carinho, que era o que todo mundo estava precisando naquele momento tão difícil, né? E aí veio, na realidade, isso foi 2019, final de 2019. Aí Isso. veio a pandemia. E aí eu lembro que até então eu não conseguia atuação, porque eu sou enfermeira, e eu não conseguia trabalhar especificamente com as PICs, né? Eu trabalhava como enfermeira padrão mesmo, né? Isso. E aí eu lembro que me ligaram, Terli, eu consegui a vaga para você. Agora você vai poder atuar com as práticas integrativas. Meu pai do céu, isso já era início da pandemia. E para eu chegar em casa com essa notícia, minha gente, foi uma loucura. Porque o risco, né, de pegar Covid, de levar para casa, e não deu outra, né? Eu assumi um mês, 2 meses depois, eu peguei Covid, mas eu tô no ganho, porque Geandra pegou umas 3, né, Geandra? Peguei já, Você e já Vivi, até, foi uma já até loucura, peguei, já até pedi música no Fantástico. não Eu e é? Viviane, a gente pegou Foi, 3 Covid juntas, uma passando foi, para outra. foi, era uma A loucura, quarta, não, a quarta eu peguei sozinha, do marido, uma que até loucura. então foi a primeira dele. Foi uma Mas, loucura, olha, mas o trabalho assim dentro da enfermagem, ele já vem, né? Eu sou formada desde 2001, primeiro semestre de 2001 pela UF, e eu sempre fui uma enfermeira muito diferente, né? Eu sempre fui muito descolada, sempre tentei trazer um atendimento muito humanizado para por onde eu passei, né? E assim foi, né? Na cidade, na época eu trabalhei em Arraial do Cabo, depois trabalhei um período em Quissamã, aliás, Arraial, depois fui para Quissamã em 2002, minto, já 2001, final de 2001, já fui logo para Quissamã e de lá fiquei até final de 2005. Então lá eu aprendi muito, né? Mas como enfermeira padrão, ok, mas dentro dos atendimentos lá em Quissamã, a gente fazia um atendimento muito diferenciado, né? A unidade abria à noite às quartas-feiras e virava um grande centro comunitário no bairro. Era a coisa mais linda, atenção sabe? primária, né? Lá em Atenção cima. primária, numa unidade PSF na realidade. E lá a gente tinha atendimento,
recolhia preventivo à noite, aí tinha o grupo de crianças que eu convidei, o pessoal achou que eu era maluca, né? Eu cheguei, eu fazendo uma visita, eu vi uma criança ensinando balé para outras na casinha, uma casinha simples de usina, pequenininha. Eu falei, vem cá, o que você está fazendo aí? Vamos lá fazer isso lá dentro do posto. Aí o pessoal, eu posso, tia? Eu falei, pode não, deve. Aí eu arrumei com todo carinho do mundo a nossa sala de reuniões, coloquei um espelho gigante com a ajuda da comunidade, eu sempre fui muito parceira da comunidade, e ali as crianças ensaiavam, né? Coisa mais linda, o projeto começou com 3 crianças, chegamos a 40, Gi, foi a coisa mais linda, né? E aí depois a gente conseguiu outros professores, chegamos a ter 7 professores voluntários lá, né? Em pouquíssimo tempo, um ano e meio, eu recebi o título de cidadã quixamoense lá. E aí eu lembro que sempre que vinha jornal, vinha mídia, vinha jornal o Globo, o primeiro posto que eles passavam era referência, né? Em bom atendimento, em humanização, né? Então, lá no meu coração já tinha um pontinho de integrativo em mim, né? Que não cabia no peito e esbanjava. E assim foi por onde, né? Em 2005 eu voltei para Cabo Frio, foi quando casei. E depois de um período, tive minhas filhas e tal. E aí depois veio a pós-graduação em naturopatia, né? E aí, ali eu vou te falar que eu me encontrei totalmente, tá? Eu sou enfermeira, amo o que eu faço, mas eu me senti um pouco presa em relação à autonomia, em relação a seguir. Agora está melhor, mas Mesmo na atenção primária, né? na atenção primária, a gente tem uma a autonomia um gente, pouco maior, a né? gente tem uma autonomia maior, mas mesmo assim a gente tinha ainda uma limitação em relação à atuação junto ao médico, que eu acho que é correto, né? Eu acho, não sou contra, mas eu queria ver além do físico, eu queria ir além, eu queria ir na energia, eu queria, sabe? Era algo que eu não sabia, mas não era só aquilo que eu queria. E aí, quando eu fui pesquisar o cronograma da pós-graduação de naturopatia, aí eu olhei ali, aromaterapia, florais, acupuntura. Falei, gente, é isso que eu quero. E aí, quando eu fiz a pós, nossa, eu mergulhei, e eu estava muito tempo sem fazer cursos, né? Estava um pouco parada na época, e aí eu mergulhei naquele universo, e dali eu não parei mais, né? Emendava uma coisa na outra, um curso em outro, né? E foi na naturopatia que eu ouvi falar a primeira vez da ozonioterapia, né? Citando a ozonioterapia como uma prática integrativa. E eu achei tudo muito diferente, né? Como um gás, né? Pode fazer um efeito tão benéfico. Como é que aquele gás é produzido? Como é que ele beneficia e ajuda o nosso corpo, né? E aí depois eu falei, foi uma pitadinha ali, uma pincelada sobre o que era ozonioterapia, e dali eu fui procurar. Eu comecei a pesquisar. Isso foi em 2017, por aí, 18. Eu comecei a pesquisar. E aí eu encontrei a Associação Brasileira de Ozonioterapia, a ABOS. Vamos parar aqui um minuto, Aham. segura um pouquinho aí, aguarde um pouquinho aí, peraí. Antes de começar a falar de ozonioterapia, a gente precisa falar sobre o seguinte: como que foi a sua entrada na enfermagem? Como que você escolheu, ou a enfermagem te escolheu? E você pulou essa etapa aí. Sim. Eu Vamos lá. acho que a enfermagem me escolheu, né? Na realidade, nos escolhemos. Eu, desde muito pequena, eu sempre gostei muito de vida, de ajudar o outro, mas esse outro eram os animais, né? Então, eu me via muito ali. Se eu visse um bichinho atropelado, perdido na rua, doente, eu pensava assim, caramba, eu tenho que resgatar. Se eu não fizer isso, as pessoas não vão fazer, ele vai morrer. E aquilo me trazia uma culpa. Se eu não enfiasse o bichinho na minha mochila e levasse embora, era incrível. Então, eu com 7, 8 anos, eu já fazia isso, sempre. Lá em casa, o meu quarto era uma loucura, porque tinha de tudo. Tinha gato, tinha cachorro, tinha morcego, tinha lagarto. E minha mãe fingia que não via, porque ela via, mas ela, quando eu fazia um trato com a funcionária, ela ficava falando, não fala nada para a mamãe não, que senão ela vai brigar comigo. E assim foi. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar uma injeção, eu tinha 10 para 11 anos, Gê. E foi muito interessante que tem um coléu veterinário, que, Sim, sabe, o coléu? sei. Então, eu lembro que eu devia ter uns 11 anos de idade e eu achei um animalzinho lá no Alex Novelino, na escola, né? E era um gato, e ele estava com sarna. Eu não via onde tinha pelo. Ele não tinha pelo, ele era pele, era uma pele preta, eu não sabia a cor original do pelo dele, porque ele não tinha. E aí uma menina jogou uma pedra no animal e eu fiquei revoltada. Briguei com ela, como é que você faz isso? Eu vou jogar em você para você ver só. E aí eu só sei que eu peguei o bichinho,
levei para a veterinária no meio da aula, larguei a aula, falei, não, isso aqui é prioridade, a aula é depois. Aí levei, e ele falou, Terli, esse gato está desidratado, eu tenho que hidratar ele, deixar no soro, mas eu não trabalho em regime hospitalar, eu vou embora daqui a pouco. Se você quiser, eu posso te ensinar a aplicar a injeção. Eu falei, jura, eu quero. E aí ele me ensinou a hidratar o bichinho. De 2 em 2 horas eu tinha que fazer um volume X de soro fisiológico, né? Aí ele me deu uma agulha, me deu um vidro de soro grande, a seringa, e me ensinou como fazia, né? Eu levei para casa essa caixinha com o bichinho. Menina, o bichinho sobreviveu 2 dias. Aí eu não sei se eu estendi a vida dele ou se eu matei ele antes. Eu só sei que eu fiz o que o Coléu me ensinou, né? E aí, então Foi tinha... subcutâneo ou foi Não, via, foi... veia? Não, subcutâneo. Eu levantava a pelezinha e Então você fez fazia. pela primeira vez a hipodermóclise num gato. Que é uma técnica. Foi desse jeito. E aí, depois disso, as pessoas já sabiam, eu paravam, deixavam um bichinho na minha porta, apertava que o pai saía correndo, era desse jeito. E aí, depois, com o adoecimento do meu pai ele teve uma questão muito grave, ele era um cardiopata grave, estava na fila do transplante cardíaco. Eu acompanhava muito meu pai, ele já tinha 2 cirurgias cardíacas, né? E aí, troca de válvula mitral e a válvula aorta também. Então eu acompanhava. Meu pai sempre que ia para o hospital, eu queria estar com ele, eu queria acompanhar. Ninguém gostava de ficar no hospital. Eu adorava. Eu falava assim: olha, quem vai ficar no hospital com o papai sou eu. E assim eu acompanhava, sabe? Então eu tinha muita vontade de ajudar, né, naquele processo todo. E aí depois, no vestibular, eu estudava no Sagrado aqui em Cabo Frio. Quando chegou, eu falei: caramba, eu quero fazer a área da saúde. E aí eu fiquei ali, né? Caramba, o que eu vou seguir? Vou seguir veterinária, porque eu vou seguir enfermagem, vou seguir medicina. Naquela época, era impossível fazer medicina por conta da minha condição da família, era muito caro, enfim. E aí eu lembro que eu falei, a Kátia Marins é culpada, tá? Porque ela chegou para mim e falou assim, Terli, por que você não faz enfermagem? Até então eu não tinha pensado em enfermagem. Foi ela que falou comigo, Terli, você já pensou em fazer enfermagem? Eu falei, nunca pensei. Tem nível superior? Tem, eu fiz no FRJ, é muito legal. Aí eu fiz para a UF e passei super bem. Eu lembro que eu passei, acho que em 8º lugar geral, passei muito bem. E aí eu fiz enfermagem, comecei a me apaixonar, porque é uma arte do cuidar, né? É muito bacana essa troca, né? Eu não me via fazendo outra coisa. Quantas vezes eu trabalhei na lanchonete da família, que é o Pansudo, né? Que é uma lanchonete tradicional, que está fazendo 40 anos esse ano, né? Aqui em Cabo Frio. Pois é. Eu lembro que eu trabalhava ali, mas eu não me via dando continuidade ao negócio da família. O fato de vender algo que não fosse o carinho, o toque, sabe? Algo que proporcionar algo na vida do outro, não me transformava. Eu trabalhava, mas aquilo não me completava, Gê. Né? Eu cheguei a trabalhar até como corretora uma época. Eu falei, eu não me via. Eu falei assim, gente, eu tentei de tudo, mas a enfermagem estava batendo assim, ó, na minha porta toda hora. Ela te escolheu, não tem jeito. Não tem Quando jeito. ela bate na nossa porta. Exatamente. E assim foi, né? Então eu já tenho 22 anos de formada, com muito orgulho, né? Legal. E foi dessa maneira. E aí, dentro da enfermagem, depois que eu comecei a fazer a integrativa, né? E aí eu percebo que na integrativa realmente eu sinto um sentimento de plenitude. De plenitude, de autonomia. Plenitude, autonomia, falar saúde, não falar doença o tempo todo, sabe? Então, nossa, fez deu um clique na minha vida, assim, que eu vejo tudo de uma maneira muito diferente e muito mais bacana, né? Então, foi dessa maneira, né? E aí, a partir desse momento, que foi 2020, no município de Cabo Frio, né? Eu já tinha meu consultório na época, quando eu comecei a atuar com as práticas integrativas aqui, eu já tinha meu consultório, mas eu acho que você foi uma das primeiras enfermeiras, quiçá a primeira, que abriu o consultório. Aqui em Cabo Frio. Eu não sei se na época já existia a clínica da Lucélia, eu acho que já existia, não lembro, ou foi próximo, né? Mas a minha, na realidade, a pegada não era ferida, nunca foi, né? Era dentro da integrativa, eu realizava, mas engraçado que era sempre muito no coletivo. Aonde eu estava, eu pensava sempre em todo mundo. Nunca foi uma coisa, porque eu sozinha vou abrir o meu consultório. Não. Eu fui abrir o consultório e levei uma cabeçada comigo. A gente até chegou a ver uma vez, quando a gente pensou em empreender, né? Sim, foi. A gente chegou a ir lá, olhar. Foi. Pensamos, né? A gente
colocar o nosso projeto no nosso consultório Sim, ali. sim. Mas aí, assim, outras coisas aconteceram que acabou Mas, Gê, desviando mas o foco. antes do consultório que você viu, eu abri um no quintal da minha irmã. Ela tinha uma casa Ah, na lateral isso eu da não casa sabia. dela. Foi ali onde tudo começou, na naturopatia. Eu aluguei a casa dela, e aí lá era 2 andares, e ali eu tinha 2 consultórios e uma saleta embaixo, né? Então, a turma da naturopatia, a gente fazia estágio ali. Toda quinta-feira tinha atendimento gratuito. O professor Carlos Lírio, Dr. Carlos Lírio, ia lá, e aí ele atendia com homeopatia para a gente poder acompanhar, e os profissionais, algumas pessoas, a gente dividia as contas, éramos em 7 ou 8, e ali cada um tinha o seu horário, então ali a gente meio que levava amigos, pessoas próximas, que eram as nossas, entre aspas, Eu não cobaias sabia. inicialmente, né? Kátia, por exemplo, foi uma das primeiras que eu atendi, então por isso até que ela falou na época, olha, eu sou atendida pela Terli, porque eu atendi ela lá no Sim, sim, consultório, sim, né? sim. Então, foi o atendimento inicial foi ali. E aí depois a gente foi ampliando, né, os atendimentos. E aí, em 2020, a gente começou esse trabalho pelo SUS, no município de Cabo Frio, Eu me né? recordo muito bem, a gente tinha uma coisa muito em comum, eu e a Kátia, que era a inquietação Uhum, dessa necessidade desse acolhimento dos sim. profissionais. A gente já percebia que os profissionais de enfermagem já vinham adoecendo, tem pesquisas que comprovam isso, né? Uhum. Aliás, não só os de enfermagem, mas os profissionais da área da saúde, Saúde, né? antes mesmo da pandemia, já vinham nesse processo de adoecimento, porque são profissões que geram muito sofrimento. Sim, A gente lidar com o sofrimento humano gera sofrimento na gente, sim, né? E nem sempre a gente consegue mecanismos para conseguir equilibrar isso, organizar isso dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo. sim, Muitas vezes, para fora, a gente mostra aquela fortaleza, mas por sim, dentro a gente sim. está em pedaços, né? Exatamente. Então, antes mesmo da pandemia, a gente tinha essa inquietação. Eu me uni à Kátia para pensar nesse projeto, para idealizar. Escrevemos esse projeto Sim, eu lembro. e aí ela veio com seu nome. Aconteceu de eu assumir a coordenação, Sim, né? E a gente veio também a pandemia, porque eu sim. assumi a coordenação junto com a pandemia, né, no momento pandêmico, e exatamente no momento onde as pessoas que já estavam adoecidas, principalmente da nossa categoria, Sim, começaram a ficar ainda mais mais adoecidas, né? adoecidas. E começou pequenininho e foi tomando Sim. uma proporção. E eu lembro que nessa época eu não tinha lugar para atender, né? E aí eu primeiro atendi dentro do PAN sozinho, o PAN estava reformando, eu lembro que era uma poeirada, fiquei ali pouquinho tempo, 1 mês, 2 meses, e depois a Vivi falou assim para mim, Terli, eu tenho lá a minha sala, é a sala de ostomia, você quer atender os dias que eu não tiver? Eu falei, ah, ótimo, eu ia 2 dias na semana, né? Aí já chegava, acendia incenso, porque, porque não tinha cheiro, mas de vez em quando ficava um cheirinho mesmo, né, por conta do tipo de atendimento. E ali tudo começou, né? Então é uma coisa que eu falo, realmente é verdade. As pessoas chegavam, não entendiam o que eu fazia. Sabia, falava assim, gente, tem uma menina lá que está Que atendendo, tá ali, tá meio tá acendendo maluca? Não sei, incenso. chega com incenso, chega cheia igual uma muambeira cheia de bolsa, mas vamos conferir o que ela está fazendo ali. E assim foi, né, o nosso trabalho. Então, eu lembro que eu levava o gerador de ozônio, levava as agulhas de acupuntura, levava cone hindu, levava aromaterapia, levava já uma série de coisas, tudo que eu aprendi, barras de Os áxias, cristais reiki, os cristais radiônicos. radiônicos, tudo. E aí o pessoal começou, foi boca a boca, as pessoas começaram a ser atendidas e saíam falando no corredor afora, gente, é maravilhoso, é muito bom, eu estou muito melhor, aquele aperto no peito que eu estava sentindo passou, né? Eu estou com menos dor, e assim foi, né? Então, é um trabalho muito bonito que eu brinco, mas começou realmente da base, começou de baixo, e as pessoas começaram a conhecer todas as práticas, e a ozonioterapia também inserida ali, de uma maneira muito natural, né? Eu me lembro muito bem, muito engraçado, não te cortando, que a gente, na proposta desse projeto, a gente inseriu uma psicóloga, Foi. uma enfermeira com especialização em psiquiatria, que a Uhum. ideia era passar por esses profissionais para fazer a triagem para depois chegar em Interli.
Mas a Nunca hora que ele conseguiu ganhar o espaço dela, ninguém queria passar por ninguém, só queriam ir direto nela, porque resolveu para, né? É. E eu lembro que falavam, não, porque tem que ir um dia para fazer a triagem, aí volta outro dia. Eu falei, gente, quem tem fome tem pressa, sofre de ansiedade, quem está com dor, quer ser atendido, quer resolver o problema é na hora, né? E eu lembro que o Felipe Fernandes, eu lembro que logo na primeira semana ele assumiu como secretário de saúde, foi ele e a esposa, eu atendi os dois na salinha, simultaneamente, né? E assim, dali eu lembro que a gente já ganhou. Falei, opa, veio o secretário, então tá bom. Então foi muito legal, porque todo mundo começou a falar bem, os profissionais eram atendidos e saíam falando muito bem. Então, eu acho assim que formou uma corrente do bem que foi melhor do que qualquer coisa, poderia ter acontecido da melhor maneira possível. Você chegou foi a assim. fazer um projeto itinerante, porque a gente também idealizou um projeto itinerante. Você chegou a fazer visita em alguns hospitais. Você lembra disso? Você chegou a visitar alguns hospitais, mas a gente não conseguiu efetivar Foi. por uma questão mesmo de De logística, logística, de carga horária, de tudo, estrutura, até né? porque eu levava tudo, né? Sim, Então, sim, assim, sim. a bolsa era pesada. Então, eu lembro que acabou ficando ali na Vivi por um bom tempo, né? Pelo menos um ano eu fiquei ali, né? Semanalmente. E aí eu lembro que as pessoas conheceram as práticas dessa maneira, Eu fui uma dentro, que conheci é, dentro do Hospital São José Operário. Então, e foi muito legal. Aí passou um ano depois, né? Em 2001 recebemos de presente uma sala no PAN. Flavinha Xavier, eu volta e meia eu atendi a Flávia, né? Aí ela, amiga, eu atendia, né, os dores do joelho que ela tinha, a enfermeira Flávia. sim, Aí ela, amiga, eu falei, eu consegui uma sala. Eu falei, não tem uma salinha para fazer uma sala exclusiva para a gente puxar outros profissionais? Ela, eu consegui. O arquivo lá em cima estava cheio de caixa, eles conseguiram limpar tudinho para mim e fomos para lá. Aí conseguimos a Mary Selma e atendíamos eu e a Mary Selma. E assim foi, sabe, Gê, devagarzinho a gente foi é. crescendo até que em 2022 conseguimos o núcleo, né, que fica no Jacaré, que era uma unidade do NASF, que foi inaugurado, mas não era utilizado e estava fechado. E aí, na época, eles me pediram, Foi na época da. Ixi, perdão. Foi na Problema não, época em da Érica. podcast pode. Foi A na gente época tá... da Érica, né? A Érica Borges, que era secretária, e ela falou: Terli, vai juntar a fome com a vontade de comer. Você está me pedindo uma sala e eu não tenho como te arrumar, mas existe um lugar que tem tudo que você precisa e que está fechado. O que você acha? Eu falei: opa, é agora? E aí foi, né? Atualmente nós somos em 7 profissionais cedidos pelo município, né? Que pagam pelo município, e temos uma vastidão de voluntários, né? Fixo com a gente já tem 8. Então, só aí nessa brincadeira já somos 15 profissionais atuantes no núcleo de Pix e funciona de uma maneira linda, primorosa. Quem chega lá fica apaixonado, porque você chega na unidade, você tem uma musiquinha com Reiki-sons de cura, você tem um difusor aromático sempre com óleo essencial, né, para relaxar, para acalmar, né? Então é muito bacana assim. E os atendimentos que a gente possui lá, a gente atende com acupuntura, com aromaterapia, com cristal radiônico, com hipnose clínica, barras de axis, reiki, laser e lib. A gente tem uma vasta. Conindu, a gente está tendo lá também. Atendimento com fisioterapia. Constelação familiar faz Ainda também? não, Não? ainda não. Terapias vibracionais, eu tenho potentizer e utilizo para os pacientes. Então, a gente faz florais, a gente faz homeopatia popular. Então, assim, é muito bacana. A ozonioterapia veio com força lá. Então, assim, a gente tem uma agenda que abre uma vez ao mês. E é lógico que quando o paciente está desesperado de dor, eu sempre encaixo. Mas é uma agenda concorrida, todo mundo quer o atendimento. Imagino, Então, a imagino. comunidade super abraçou, sabe? A Legal. gente realmente foi recebido ali com muito carinho e os atendimentos eles são ampliados para todo o município de Cabo Frio. Tem mais algum enfermeiro com você lá? Então, tem a Samira. Ah, A Samira é maravilhosa, Figueiredo, né? Ela é naturopata também, ela é legal. brilhante, é maravilhosa. Tem a Ana Paula Natal Peno também, que é maravilhosa, é acupunturista, fez fitoterapia também, e é uma É figura. tão bom a gente ver os nossos colegas, E é né, muito evoluindo, legal que a gente crescendo. se encontra. Eu não me vejo voltando
voltando ao trabalho normal como enfermeira. Amo o que eu faço, mas eu não me vejo. Parece que quando a nossa alma expande, a gente é difícil voltar ao que era, né? Não, eu tenho total gratidão, mas eu amo tanto o que eu faço, e assim, quando eu converso com elas também, é desse jeito, né? É um clima tão bom, Gê, que, assim, elas, assim, graças a Deus, aos pouquinhos eu fui conseguindo puxar. Consegui puxar a Samira, depois consegui puxar a Ana Paula Natal. Todas eram de estratégia de saúde da Sim, família. eram, e aí eu você ficava conseguiu, namorando, aí ia lá, falava com o secretário, que eu por lembro de favor. Samira, esse nome em algum Sempre. lugar. Na realidade, Gê, eu acho que eu dei sorte de assumir, de ter conseguido puxar, porque eu sou muito chata. Eu sou assim também. Gente, eu sou uma Pra fazer o sarna. negócio, Eu sou uma sarna, eu não jeito, né? desisto, eu fico ali, eu sou muito persistente, né? Então, eu digo isso porque a Samira começou na mesma época que eu, ela é talentosíssima, né? Na realidade, eu tive a sorte porque eu sou amiga de todo mundo também, vou, converso, puxo, e esses contatos a gente vai conseguindo e vai trazendo. Mas a gente tem profissionais ali dentro brilhantes, até melhores que eu, sabe? Só que nós juntos somos Muito fortes, mais somos uma unidade, somos uma família. A gente formou uma egrégora ali dentro, que é lindo de se ver. As pessoas entram ali e começam a chorar. Falam assim, gente, isso aqui parece um consultório particular. Por isso que às vezes você fala assim, Terli, seu consultório particular tá onde? Você só quer saber de SUS? Não vejo você atendendo no seu consultório, Terli. É porque eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que eu esqueço o resto, sabe? Meu marido vive falando isso comigo também, mas eu sou realmente somos muito apaixonadas pelo que fazemos lá. Não é uma questão minha. Você conversa com todos, a gente tem o mesmo sentimento. É muito lindo, né? É uma pena que, infelizmente, a gente fica restrito, né? Um pequeno grupo de pessoas. Mas eu acho assim, cada vez mais a gente está aí, está crescendo, com o trabalho que vocês estão fazendo belíssimo, né? Inclusive divulgando fora, a gente vai falar sobre isso aqui ainda, fora do estado do Rio de Janeiro. Sim. Você já está divulgando esse Não. trabalho belíssimo fora. Eu não te falei, só fazendo um parêntese, a gente foi convidado para participar da Câmara Técnica do Estado, fomentando as políticas públicas de PIX. Então, assim, somos os únicos do Estado a participar. Estado do Rio de Janeiro. Somos em 4 que está participando. Eu, Rominho, Rômulo Novelino, né? Ana Paula Natal e Soraya, que é voluntária. Ela ficou tão agraciada, porque ela falou, Terli, ela é voluntária. Eu falei, não, você está aqui com a gente, batalha junto, vamos lá. Então, assim, a gente teve a primeira reunião e foi maravilhoso. Então, a ideia é que a gente possa formar um modelo em Cabo Frio e desse modelo a gente poder contribuir com outros municípios do estado, a elaborar também os seus projetos de PIX, né? Porque tem município que não existe nada, Gê, nada, nada, nada. Tem profissionais isolados que levam sua bolsinha com um aurículo, com uma acupuntura e que tem a sua função padrão e nas horas vagas ele faz alguma coisa, né? Então não tem a sua valorização dentro das práticas integrativas. Então a ideia dessa Câmara técnica é justamente fomentar e auxiliar outros municípios na construção da política pública das PICs, né? Algumas pessoas, a gente está falando de PIX políticas, vamos falar rapidamente, porque você já citou vários tipos de terapias que estão contempladas, né, dentro das políticas nacionais de práticas integrativas e complementares. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? Então, algumas pessoas não sabem o que é isso. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre a ozonioterapia. É até importante a gente esclarecer isso, porque a ozonioterapia também é uma prática integrativa e complementar. Né? Então, essa política, ela já está vigorando no Brasil há muito tempo. Né? Se eu não me engano, não sei se eu estou errada, acho que 2016 foi a primeira publicação ou foi antes? Eu acho que foi antes. Eu acho que foi antes. Foi antes. Mas teve uma atualização em 2016 e a última atualização foi em 2018, né, dessa política, que foi quando entraram algumas práticas integrativas, inclusive a ozonioterapia. Exatamente. Né? Então, até bom... E na época foi a odontologia que entrou, naquele momento, mas é porque só a odontologia estava regulamentada, as outras não estavam. Por isso que as outras não entraram naquele momento lá atrás. Mas de uma forma assim, bem, para deixar bem claro, né, até para as pessoas que essas práticas integrativas elas já estão regulamentadas no Brasil há algum tempo.
né? Exatamente. Principalmente porque, puxando o gancho para a ozonioterapia, que a gente há pouco tempo, bem precocemente, algumas semanas atrás, teve aí uma lei que, entre aspas, regulamentou autorizou a sua prática no Brasil, só que, na verdade, assim, isso já é Não. autorizado desde 2018, há Sim, bastante sim, tempo. sim. Na Então, realidade, é pelo SUS. pelo Ministério da Saúde, Saúde, no sentido de você faturar essas atividades. isso. Portanto, que eu utilizo a ozonioterapia desde 2020. Início de 2020 eu já realizava ozônio. Então, assim, Cabo Frio, no estado Cabo Frio é a primeira a utilizar a ozonioterapia é Cabo Frio, né? A nível de Brasil, somos os 3 primeiros, a nível de Brasil, a fazer ozonioterapia pelo SUS. Então, E assim, faturar. não, pois é, faturar não. Não consegue, Não né? Porque eu me lembro que consegue. na época, em Essa era a 2020, a dificuldade. gente parou para analisar isso. Uma demanda Sim, que você trouxe foi como que eu vou conseguir faturar esses exatamente. Eu atendimentos? entrava em outras coisas. Então, assim, eu entrava com naturopatia, outros procedimentos eu colocava, né? Eu realizava mesmo, mas eu não conseguia faturar especificamente. Então, justamente, essa sanção presidencial foi justamente para isso, né? Para que a gente Hum. possa faturar esses procedimentos, né? E para deixar as coisas também bem claras, porque Exato. 2018, quando a ozonioterapia ela entra no cenário brasileiro como uma prática regulamentada, sendo aceita como uma prática integrativa e complementar, sempre importante reforçar isso, ela é uma prática integrativa e complementar, como a acupuntura, como a auriculoterapia, como Sim. várias outras práticas, Gê, e né? lembrando o seguinte, por que que ela está inserida dentro da PNPIC? Por que que a gente considera a ozonioterapia uma prática integrativa? Porque ela é uma biomolécula, né? Então, na realidade, todas as práticas integrativas, todas elas auxiliam o próprio corpo no seu reequilíbrio, né? A acupuntura é assim, a imposição de mãos é assim, florais é assim, e a ozonioterapia não é diferente. Ela é Uhum. feita por uma biomolécula que auxilia o próprio corpo a aumentar a mitocôndria celular, né? A aumentar a energia, Energia. trazer reequilíbrio. Então, é uma prática maravilhosa, né? É uma prática, além de potente, ela é uma prática que é super segura de fazer, né? Dentro Sim, da sim, sim, sua, sim. dentro da sua janela terapêutica, né? Então, um profissional tem que estar bem capacitado, isso é uma coisa muito Aliás, importante. todas as práticas, né, Todas, Terli? Todas as todas, práticas. todas. A diferença, né, do remédio ao veneno está na dose, Sim, 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 sempre, sim, né? sim. Então, Até mesmo a é, combinação de práticas. Porque, assim, às exatamente. vezes o profissional ele não tem lá aquela expertise ou aquela maturidade, se empolga. "Ah, eu trabalho com várias práticas integrativas, então começo a atuar com várias práticas simultâneas. E às vezes, ao invés de você beneficiar o corpo do É. indivíduo, você pode desorganizar alguma via Sim. desse corpo. E eu vou te falar que uma coisa que tem me ajudado muito nessa estrada, e às vezes brotam mil coisas, né? E aí fica, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Blá, blá, blá. E aí, uma coisa que me ajudou muito nesse processo é a radiestesia, né? A radiestesia, então eu trabalho muito hoje em dia com pêndulo, né? Então, justamente tendo essa questão da energia do meu interagente, do meu usuário, para ver o que, que o corpo dele está necessitando naquele momento. E é muito interessante que às vezes eu mentalizo uma coisa e na radiestesia dá uma coisa totalmente Totalmente diferente. diferente. E eu percebo que isso é um instrumento que me ajuda muito a ter uma resolução, né, uma posição mais assertiva frente a um tratamento, né? Então, aos pouquinhos a gente vai aprimorando e cada um vai tendo a sua forma de trabalhar. E eu particularmente eu criei uma forma muito minha assim, né, muito Sim, sim, individualizada, porque sim. eu fui misturando a prática da naturopatia junto com o ozônio, mas uma complementando a outra sem atrapalhar uma a outra, né? Entendi, Então, entendi. desse jeito, né? Mas assim, é um trabalho lindo que realmente, quando a gente observa, e voltando nessa questão polêmica, quando a gente fala da ozonioterapia, e a gente observa pessoas que não têm formação em ozonioterapia, dando seu pitaco, dando a sua opinião, como se fossem especialistas, sabe? Programas que utilizam esse veículo
como uma forma de denegrir a prática, como uma forma caluniosa, né? É tão feio, é vergonhoso, sabe? Principalmente a gente sabendo que a prática da ozonioterapia, ela traz resultados fantásticos para o reequilíbrio do corpo. Não é o ozônio que ajuda nesse processo de cura e de equilíbrio, é o próprio corpo. Ele só ajuda o corpo a trabalhar melhor, a gente sabe disso. Então, quando a gente percebe, né? Eu, por exemplo, não vejo mais Globo Lixo, mas nem por nada. Idem. Não, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, gente, que loucura, a gente está fazendo um trabalho tão lindo. E aí coloca um profissional que nem da área que não é ozonioterapeuta falando absurdos, né? E aí vale quem tem mais dinheiro. É assim que funciona. Quem tem mais dinheiro, quem é financiado pela Big Pharma, faz o que quer, fala o que quer e nada acontece. Então, assim, é motivo de indignação, mas melhor do que isso, é a gente fazer um bom trabalho e mostrar com resultado, realmente se é falácia, realmente se é uma medicina sem comprovação científica que não funciona, vamos mostrar com resultado, Geandra. Eu acho que isso é imprescindível. Lembrando que os trabalhos que eles colocam mais robustos, né, tem o financiamento da indústria farmacêutica o tempo todo e pesada, né? Claro. E a gente percebe que o ozônio, né, por ser uma biomolécula, ele não pode ser patenteado. Então, é mais difícil serem bancados estudos mais caros, né? É uma terapia de baixíssimo custo. Pois é. Baixíssima probabilidade de evento adverso, 0,007, né? Enfim, e com uma alta efetividade. Exatamente. Porém, né, como essa semana eu ouvi de um paciente que falou para mim, eu não acredito na ozonioterapia. E é um paciente que eu não uso ozonioterapia, que eu não consegui, com todo o meu conhecimento científico, mostrar para ele resultados que a gente tem. E ele falou para mim, Jana, não acredito, porque tudo que eu pesquisei eu já vi que é uma substância que ela pode matar a célula. Né? Enfim, gente, matar, até remédio mata. Sim. Tudo. Se você coloca numa concentração e você oxidar o paciente, você pode matar. É isso aí. Então é muito importante assim, aqui já é papo de ozonioterapeuta para ozonioterapeuta, né? Que eu já tenho um orgulho que se eu sou ozonioterapeuta por esta mulher, que primeiramente ela cuidou de mim com a ozonioterapia, eu experimentei em mim a ozonioterapia, e depois ela super incentivou a gente. Quando eu fui buscar com a Viviane a ozonioterapia, foi com foco nas feridas. Sim. Mas ela falou pra gente assim, vocês vão chegar lá, vocês vão ver um portal se abrindo para vocês. Exatamente. E não isso. deu outra. A gente viu isso. todas as possibilidades que a ozonioterapia podia fazer. E quando eu voltei da minha primeira etapa do meu curso... Fora da caixinha. Não, eu já voltei querendo fazer ozônio até nos cachorros. E fiz. E salvei cachorro. Eu salvei o meu cachorro com ozonioterapia. Olha que loucura. E comecei a fazer em todo mundo da minha família. Então, se não fosse uma prática segura, eu ia fazer na pessoa que eu mais amo na minha vida. Não, e assim, nesse trabalho todo, né? Eu lembro que eu fiz meu TCC também, foi publicado, virou artigo. 200 pacientes que eu utilizei o óleo de ozônio para ingesta. 200 pacientes. Um N de 200 pacientes, onde eu utilizei o óleo ozonizado para ingesta. Foi o primeiro trabalho do Brasil e não se conhece outro no mundo, porque normalmente o óleo de ozônio as pessoas divulgam muito para ferida e ponto, né? Para pele. Para aplicação tópica. Para aplicação tópica. E aí, de repente, eu falei, nossa, não, vamos fazer, porque eu comecei a usar em mim, vi que era maravilhoso, já tinha uma rede de pessoas que usavam, né? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, né? E foi um trabalho lindo que foi feito, a maioria eram pacientes do SUS, e começando a perceber que o uso do óleo ozonizado para ingesta não é qualquer óleo, né? É um óleo específico, ele ajuda, né, a melhorar o terreno biológico, ele melhora a resposta terapêutica do tratamento. Então, assim, se eu estou fazendo um tratamento para ferida e eu uso um tratamento para ingesta, para o óleo, auxilia. Se eu tenho um tratamento para dor, eu faço ozônio injetável, mas eu também faço de forma sistêmica com óleo. Então, a resposta costuma ser muito boa. Pacientes, crianças com autismo também,
também tem uma resposta muito boa, tanto para ingesta como otológico, e aí tem os protocolos que eu utilizo, individualizado, mas que eu sigo, né, algum tipo de protocolo para ajudar. Aliás, tem protocolo para tudo, né? Só que você tem que aperfeiçoar aquilo que você aprende, e aí você faz para cada paciente. Para cada paciente. É personalizado, mas você tem que seguir um protocolo já existente, você encaixar no que você está. Exatamente. Então, assim foi. Então, assim, só em Cabo Frio, os atendimentos pelo SUS já foram mais de 3.500 atendimentos, que eu já realizei aqui pelo município. E eu nunca tive nenhum problema de paciente, né, de efeitos adversos, nunca tive. Então, graças a Deus por isso, né? Então, aí a gente falar que não tem evidência científica. Exatamente. Então, a gente tem que levantar a bandeira. Eu preciso voltar nessa questão da evidência científica, sabe, Terli? Porque, assim, uma coisa que você falou ficou meio subentendido. Mas é bom a gente deixar claro aqui, que eu até falei num dos meus stories, que não existe o interesse que a gente pesquise sobre a ozonioterapia no Brasil. Porque não existe o interesse. Eu estou com um trabalho há muito tempo aguardando autorização de comitê de ética e pesquisa, e toda hora vai e volta, e toda hora eles querem mais alguma coisa. Enfim, eu já estou quase desistindo do trabalho. E é isso que eles querem que a gente faça. Exatamente. Eles querem, né? As pessoas que têm esse interesse da ozonioterapia não crescer. E a gente observa... A gente não produzir evidência científica com ela. E a gente observa, né, Jana, que quando a gente começa a usar a ozonioterapia, a gente diminui essa dependência de alguns fármacos. A gente sabe disso. Se eu começo a usar a ozonioterapia, eu uso produto A, B e C na minha ferida. Você diminui muito usando diretamente o óleo, ferida, né? Em outras situações que a gente percebe, né? E a gente sabe que os fármacos, eles têm... Uma coisa vai puxando a outra, é uma dependência sem fim. Então, a ozonioterapia, a gente faz o tratamento por um período, reequilibrou, a pessoa está bem, aquele problema não volta. É muito interessante que eu atendi uma senhora de 83 anos, ela tinha uma dor nas costas, né, na região torácica ali, ela tinha uma dor há 15 anos, ela é costureira, e ela já tinha ido na clínica da dor, ela era de Belo Horizonte, ela falou, minha filha, ninguém resolve essa dor. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, atendi ela, eu fiz uma aplicação de onda, porque ela não tinha mais nenhum ponto, né, com dor, nada. Eu fiquei até com vergonha de cobrar dela. Ela falou, e aí? Eu falei, não é nada, não, porque foi tão rápido. Aí eu falei, gente, a senhora sumiu. Eu falei, não sei o que aconteceu, meu Deus, né? Aí depois, 3 meses depois, ela voltou. Ela falou, Terli, eu não retornei porque melhorou, resolveu. Eu tô com uma outra dor em outro lugarzinho. Então, aquele ponto de 15 anos, ele reequilibrou e resolveu. Então, a ozonioterapia tem muito isso, né? Ele fortalece aquela região que a gente está trabalhando, né? Então, é muito bacana, é uma prática que a gente brinca, né? Que realmente não é uma cachaça, é algo que contagia, porque a gente percebe resultados eficazes, né? E muitas vezes a curto prazo. Sim, né? Na maioria das vezes. A maioria das vezes, assim, as pessoas que elas se beneficiam... Eu tenho um casal que eu atendo, que eu já atendo assim, há mais de 6 meses. Eles dizem que eles são viciados em ozônio. Eu sou viciada em ozônio. Eu quero meu ozônio. Eu vim aqui, no período que eu fiquei de licença, Jandra, eu vou te esperar, que eu quero meu ozônio. Aí mandou mensagem, ei, como é que você tá? Olha, tô sentindo falta do meu ozônio. Porque a pessoa que ela começa a fazer o uso, ela vê, melhora a disposição, melhora a imunidade, melhora o raciocínio, a cognição, uma série de situações que envolve todo o equilíbrio do corpo que a ozonioterapia ela traz como proposta. E é interessante que as pessoas falam assim, ué, mas como é que uma prática pode atender e resolver tantas doenças? Não pode, porque na alopatia é uma coisa para cada. É como se fôssemos fragmentos e não parte de um mesmo corpo, né? Que nós somos uma engrenagem, está tudo interligado, né? E aí, na ozonioterapia, a gente percebe que, às vezes, eu fiz para uma coisa específica e ele melhora a outra. Às vezes, você inicia um tratamento sistêmico para uma situação X e você melhora Y, né? E a pessoa fala, nossa, eu melhorei, e o sono melhorou também, e aquela dor no pé melhorou. Aí você começa a ver uma série de benefícios utilizando, porque você melhorou e ajudou a nível sistêmico, a nível celular. Então, realmente, é um presente. O Brasil
ter realmente essa regulamentação, ter sido sancionado pelo presidente da República, e a gente tem que abraçar a causa, a gente tem que estar unido, todos os ozonioterapeutas do Brasil, né? A gente não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é essa mídia enganosa, essa mídia nojenta que faz um trabalho desse para amedrontar a população, para ter medo do ozônio, que ozônio mata, que ozônio dá câncer. Pelo amor de Deus, os resultados estão não aí. Não só a mídia, alguns outros profissionais. Sim, né? Mas é porque não tem o conhecimento. Então, cabe a nós auxiliar, mostrar os resultados, né? Por exemplo, eu já tive muito isso nos trabalhos, né, de médicos que não conheciam e não indicavam, e uma vez que teve um atendimento, né, foi atendido, teve o seu problema resolvido, ficou apaixonado também pela ozonoterapia. Então é um trabalho de formiguinha. E nós fazemos parte dessa história, né? É uma história que vai ser para os nossos filhos e netos o que a gente está plantando aqui hoje, né? É verdade. E o mais importante de tudo que eu sempre falo, a Terli já falou aqui, eu gosto de reforçar, Viviane, se ela tivesse aqui, ela estaria falando que é muito importante a gente se capacitar. Sim. Não é um curso de final de semana que vai te tornar hábil. Não é um curso de final de semana que vai te tornar ozonioterapeuta, laser terapeuta, naturopata. Sim. Não. É muito estudo. É muito estudo. Eu estou de frente para uma pessoa que se pós-graduou em ozonioterapia. Eu lembro que quando eu fiz, eu não tinha nenhum conhecimento da ozonoterapia. Quando eu fui para São Paulo a primeira vez fazer habilitação, eu voltei de lá com mais caraminhola na cabeça do que quando eu fui, né? Eu falei, gente, que loucura isso aqui. Eu também fiquei assim. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí eu lembro que aos pouquinhos eu fui fazendo, né? No meu seio familiar, né? Junto com a minha família, eu fui. E aí eu falei, cara, eu quero fazer a pós, porque eu senti necessidade. Tem pessoas que fazem a habilitação 120 horas e já se sente segura para tal. Eu não me senti, tá? Eu sou muito assim, eu me cobro muito, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, não, eu vou emendar porque eu quero obter outros conhecimentos. E aí foi aí que eu comecei a fazer a pós, também lá na Voz, né? E que a gente tem esse senso crítico. Eu me sinto segura para estar usando, né? Então, que a gente tem esse senso crítico porque a gente está lidando com a vida do outro, né? E a vida do outro é uma preciosidade que a gente tem que zelar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que preservar. Então, isso é algo muito importante. Não pode virar uma modinha e de cursos que a gente percebe. Vai fazer um curso. A pessoa às vezes coloca lá um final de semana, às vezes é um dia, Geandra. A pessoa põe na carga horária 30 horas. Eu já peguei cada situação absurda. Eu já peguei situação de um final de semana, laser terapia e ozonioterapia juntos? Pois é. Juntos? Pois é. E aí a pessoa vê pelo curso mais em conta, né? Pelo mais barato. E assim, é muito importante que as pessoas saibam também, Terli, já que a gente está aí, apesar de estar no avanço aí desse papo, mas está tão bom. Mas a gente... É muito importante que as pessoas saibam, principalmente a enfermagem que está nos ouvindo, né? As pessoas que também não são da área da saúde. Cada conselho da área da saúde, cada conselho que traz aí a regulamentação para os seus profissionais da área da saúde atuarem, traz as regulamentações para o tratamento com a ozonioterapia. Sim. Né? Então, o nosso conselho, ele regulamenta o quê? Que nós tenhamos 120 horas de formação, que pode ser uma habilitação ou uma pós-graduação. No mínimo 120 horas. Sim. Né? Porque a gente está falando de 120 horas, assim, importante. Sim. Então, existe uma resolução que regulamenta a nossa atuação. Só enfermeiro pode realizar. Técnico de enfermagem não pode. Sim. Porém, pode auxiliar o enfermeiro. Sim. Né? Pode estar ali atuando de forma a auxiliar a gente enquanto enfermeiro. Né? E é importante também seguir as diretrizes que são as normas que são internacionais, né? Que no nosso caso, o nosso conselho recomenda que a gente siga a diretriz que é o Consenso de Madrid, né? A Declaração de Madrid, que é um consenso que estabelece os protocolos para o tratamento com a ozonioterapia.
Eu achei incrível, fazendo parênteses aqui, que a Declaração de Madrid foi escrita pela doutora Adriana Schwartz, né? Eu achei muito legal no passado, eu a conheci, né? E pessoalmente, tirei que você foto com ela. foi levar o seu trabalho para um Sim, congresso sim, internacional, sim, né? eu conheci pessoalmente, assim, um barato. Ela tá vindo agora pro da Corebras também, ela vai participar e vai dar alguns cursos também. Então, é muito legal, né? Em São Paulo a gente percebe muito esse berço, né? É muito legal. Mas eu te cortei. Nada, amiga. E aí, essa questão de São Paulo é algo muito bacana. Essa semana mesmo, né, a gente teve lá em São Paulo o primeiro fórum de ozonioterapia da Prefeitura de São Paulo, né, que foi justamente para trazer a regulamentação da ozonioterapia, né, na atenção básica ali, nos atendimentos pelo SUS, não só atenção básica, mas pelo que a gente percebeu, vai ampliar também para secundário e terciário. Maravilha. E aí foi feito, né, na Câmara Municipal de São Paulo, e eu fui convidada para participar desse evento, né, e levar o trabalho que a gente exerce, que a gente executa aqui no município e mostrar lá em São Paulo, né, mostrando que é um método seguro, que é um método que ajuda muito a população mais carente. Então foi muito legal. É um método de baixo custo, Baixo porque realmente é custo. baixo custo. Então eu levei mostrando resultados em tratamentos de ferida, em tratamentos de dores osteomusculares, em tratamentos sistêmicos, ajudando no terreno biológico, ajudando em várias doenças. Então eles ficaram encantados, né? Foi realmente quem estava lá era Cabo Frio mostrando o trabalho, Araraquara também mostrou todo o seu fluxograma de atendimento lá. Eles são muito organizados, existe um trabalho lindíssimo feito por Araraquara. Itajaí também realiza e também já tem o tratamento com ozonioterapia pelo SUS também. Então são municípios que estão de parabéns e que já possuem resultados assim maravilhosos, né? E brevemente teremos muitas evidências científicas, porque uma coisa que eu fico pé da vida é quando eu ouço alguém falar que não existe evidência Não, científica. e assim, gente, que coisa Ai, chata. que Eles repetem, eles raiva. repetem. Sabe aquela coisa assim, não tem, sabe? Gente, abre o PubMed, Pelo né? amor de Abre o Google Deus, vai no Acadêmico. Google, rapidinho. Rapidinho encontra você. rapidinho no Google. Exatamente. E evidências científicas com nível científico alto. Exatamente. Mas, amiga, já estamos com um tempo muito estendido. Queria fazer uma última pergunta que envolve, né, essa parte do empreendedorismo. Para você foi difícil empreender? Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo? Uma pergunta Eu assim, acho mais que é um suave. trabalho. Eu acho que o empreendedorismo está dentro da gente. Eu acho que o pensamento empreendedor faz parte, já é algo nato de determinadas pessoas, em ver situações e resultados lá na frente, né? E não se acostumar com resultados do presente, em querer mais, em ver e sonhar, né? Eu acho que está muito voltado para o sonho. Então, eu acho que nunca foi fácil, porém eu nunca desisti e aí as coisas vinham e vêm acontecendo, né? Eu acredito muito e eu vejo o empreendedorismo como algo que está ao alcance de todos nós. Basta que possamos acreditar, né? Todos nós somos capazes dessa construção, né? Então, para mim, é uma coisa que faz parte de mim. Sempre fui muito descolada para situações da vida, né? Porque as pessoas acham, empreender. Empreender não é só abrir uma empresa, abrir um negócio. Não. Empreender é fazer o que você fez em Quissamã. Sim, né? sim. É desbravar. Geandra, é a coisa tão linda, porque assim, você também fica aberto e sujeito a situações, né, positivas e negativas. Sim. Mas eu lembro que 10 anos depois da minha saída de Quissamã, eu tive lá, e lá tinha uma rádio local, né? E eu fui na porta do posto, liguei para a rádio local e falei assim, gente, às 10h30 eu estarei na porta do posto. Quem quiser vir dar um abraço, eu estarei aqui. Gente, é um lugar que até hoje eu vou lá e eu choro. Chora, né? Eu choro, porque foi um trabalho assim que meu coração ficou ali muito fortemente, né? Foi um trabalho de muito amor. Então, quando a gente embute amor em tudo que a gente faz, as coisas acontecem, sabe? Então, às vezes você não tem aquele conhecimento científico, eu vou aprender, né? Às vezes você não tem aquele produto, eu vou conseguir. E quando você vê as pessoas que estão interligadas a você, te ajudam, sabe? O pensamento coletivo te traz força para você conseguir resultados. E o mais importante é fazer tudo com amor.
Maravilhoso. Então a gente encerra o nosso bate-papo com essa frase, né? Enfermagem por amor, enfermagem com amor, Sim, não é isso? é isso aí. Empreendedorismo com amor, porque é muito bom a gente ver uma trajetória histórica. Eu conheci Terli, eu conheci primeiro, ouvi falar de Terli, essa Terli desbravadora, essa Terli que deixa a marca dela onde ela passa. E a gente precisa de enfermagem, de enfermagem, profissionais da área da saúde que seja isso. Que se Seja envolvam, assim, né? que se Que envolvam, se envolvam. que se Que entreguem, né? vista a camisa. E que não fiquem acostumados com o não, porque o não a gente já tem. Exatamente. Então, quero te agradecer profundamente por você ter vindo aqui hoje, bater esse papo muito gostoso comigo. Não, e você, Geandra, e você e a Viviane também são pessoas assim que são assim, nossa, vocês estão marcando assim um espaço, desbravando de uma forma linda, né? E sendo um exemplo para muitos profissionais da enfermagem. Então, isso é muito lindo, é muito importante, tudo que vocês estão fazendo. E a gente sabe da luta que vocês têm para conseguir tudo isso, né? Estar aqui E hoje estar aqui hoje, tudo, é muito né? difícil, né? Mas assim, é uma causa. Cada um com as suas causas. A gente acredita Exatamente. muito e quer trazer vocês para contar as Exatamente. histórias de como que E foi. o importante é o resultado que a gente quer alcançar lá na frente. Às vezes, no primeiro momento, você, mas eu vou ter. Qual o retorno disso? Não, cara, mas é assim, quando é feito com amor, Sim, você percebe o resultado lá longe, que ninguém está vendo, você está longe. vendo, né? E o Que a gente único objetivo acredita. é esse, é compartilhar conhecimento, Sim, é mostrar para a população a verdade, sim, né? É mostrar para as pessoas que nada cai do céu, sim. mas que nada é impossível. Exato. Não é isso? Exatamente. Quando a gente quer, a gente idealiza, se planeja e vai. Sim. Porque tudo é importante fazer o planejamento para não sair, né, de qualquer forma. Sim. Muitas vezes a gente precisa realmente dar o pontapé inicial Mas tem que se ir, estruturar, mas porque precisa ter uma estrutura. porque senão o momento passa e você não consegue absorver, né, tudo que poderia ter extraído no momento. Então, né? o nosso objetivo aqui no Pode Papo Enfermagem é sempre esse, é trazer profissionais da área da saúde, também enfermeiros, com certeza, para contar suas histórias, suas experiências, mostrar as verdades, trazer conhecimento científico, né? E a gente se coloca à disposição, se vocês quiserem colocar nos comentários aí qualquer dúvida com relação à ozonioterapia, às práticas integrativas, o que eu não souber responder, eu vou recorrer a Terli para responder para vocês. E, mais uma vez, minha amiga, Obrigada. te agradecer e a gente encerra esse bate-papo. Muito obrigada. Com muita energia positiva, com muito Isso aí. amor e muito carinho. Tá? Obrigada aí pelo Muito carinho. obrigada. Um beijo aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.